nas luzes dos tempos, explodem as cores. Boa noite, gente. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos guie. Trago votos fraternos de Feliz Natal e um próspero Ano Novo da Casa René Peça a todos os confrades, companheiros que militam nessa seara bendita, à luz do Consolador prometido. Eu fiquei imaginando, né, como que a gente fica mais dulcificado quando a gente fala de Jesus, quando vai se aproximando o Natal, como que a gente vai vendo as luzes se acendendo e a gente vai ao mesmo tempo questionando, né? Que homem é esse? Que 2000 anos se passaram e a gente continua falando dele. Que homem é esse? Que a ciência hoje vem se desdobrando para compreendê-lo, e não só a ciência quântica, material, física, psicológica, as diversas ciências hoje buscam encontrar soluções nesse homem-luz, que 2000 anos atrás deixou um legado, e até hoje, num plano mais elevado, continua emandando suas vibrações de amor e de paz. Esse amigo incondicional de todas as horas. E quando a gente fala amigo incondicional, companheiros, a gente fala de incondicional mesmo, que infelizmente nós estamos impondo condições para amar. Normalmente é muito comum, né, a gente não se dá conta nem disso, de que impomos condições para amar. Outro dia eu mesmo, conversando com o meu filho, estava dando uma reportagem sobre asilo, pessoas no asilo, velhinho, abandonado. Aí eu falei assim: filho, você vai abandonar papai? Aí ele falou assim: não, pai, nunca vou abandonar você. Eu falei: olha que você dá um trabalho danado, hein? Vê se você pelo menos não me larga lá no asilo, não. Aí depois eu parei para analisar essa questão, né? Porque eu falei assim: peraí, quer dizer que eu estou amando meu filho em detrimento do que ele pode me fazer no futuro? É esse o amor que Jesus ensinou para nós? A gente vai vendo isso em todas as nossas relações. Outro dia um companheiro espírita, tá, gente? Falou assim: ah lá, tá vendo fulana? Vizinha? Tá lá, fazendo churrasco. 3 aniversários, eu convidei ela para as festinhas dos meus filhos. Agora tá aí, ó, churrasquinho, som ligado, e eu só sentindo o cheirinho da fumaça. Nunca mais convido. A gente está vivendo essa relação de reciprocidade com o outro. E nós não estamos nos dando conta. É um jantar de um amigo, é uma festinha aqui, e a gente espera reciprocidade na relação. E o Consolador prometido, né, por Jesus, o Espiritismo, a psicologia e diversas outras ciências, vem nos mostrando que à medida que a gente faz alguma coisa para o outro, esperando a reciprocidade, a gente se torna um dos mais infelizes seres. Se formos avaliar o que é amor, nós podemos entender que o amor são os instintos depurados a níveis de sentimentos, e a depuração dos sentimentos torna-se amor. Evidentemente que nós já estamos nesse grau de sentimentos, uns com os outros, de caridade, solidariedade, fraternidade, de carinho, de afeto, mas infelizmente nós ainda estamos no fundo esperando essa reciprocidade, e nós nunca vimos tanto quadro de doenças, somente doenças psicológicas, distúrbios gravíssimos, porque a gente está vivendo assim, ó, esperando sempre alguma coisa de alguém. Aí a gente frequenta a casa espírita, vai para a igreja, tal, bate o tamborzinho, faz qualquer coisa e não adianta. E a gente começa a sentir um vazio, uma infelicidade que nos invade, porque a gente não se conhece. Por isso que na evolução, né, e a Bíblia deixa claro, né, os tipos de amor, quando ele fala do amor eros, dessa relação imediata de prazer, homem, mulher. Também ele fala do amor filos,
amor mais depurado nas relações sociais, afetivas. Mas ele fala também do amor ágape, esse amor desprendido, esse amor sem esperar, esse amor que Jesus, nos últimos momentos, mesmo pregado na cruz, olha para aquela turba de escarnecedores e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A paz de consciência que nós vamos adquirir, e a felicidade, a paz de consciência se adquire com a consciência de que nós fizemos a melhor parte e o melhor para as pessoas. E é dentro das nossas possibilidades. E a felicidade é quando nós fazemos por fazer. Nos desprendemos, nos doamos uns para com os outros. E a gente fica perguntando, né? Como que podemos amar numa situação tão complicada igual essa? A gente liga os meios de comunicações e a gente vê o quê? Tragédia, violência. Político, então, ninguém suporta mais, né, gente? Não sei vocês. Meu zap, meu celular não está dando conta de bombardeios aos políticos. Aí a gente vai se aprofundando um pouquinho sobre essas questões e a gente descobre que nós estamos no lugar certo, no planeta certo, num país certo, com as pessoas certas. Aí a gente sofre. A gente começa a entender que aquela sociedade política é um reflexo de uma sociedade maior. E que não cai uma folha sem com a permissão do Pai. Então, ao invés de nós entrarmos em sintonias deletérias de ódio, de vibração, a gente, como cristão e principalmente como espírita, que já estamos amealhando esses tesouros transcendentes do conhecimento, temos que nos questionar. Por que eu tenho que passar por isso? Por que isso? Qual o meu papel na sociedade? E quando a gente fala isso, que nós devemos amar até esses escarnecedores que estão destruindo a pátria, mas que são um mecanismo ainda necessário para nós, sociedade, aprendermos alguma coisa, a gente tem que começar a fazer questionamentos profundos acerca disso, sim. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver num país desse? Eu só tenho um corpinho de Paraíba, mas por dentro é um lorde inglês. Um luxo. Entendeu? Aí eu fico pensando, por que nascer nesse país com essa condição? Então, companheiros, se o Evangelho, se os espíritos superiores vêm nos dizendo que a gente não passa nada aquilo que nós merecemos, mas o que nós precisamos, porque ninguém passa pelo que merece, a gente passa pelo que precisa. O que é que nós podemos indagar as consciências superiores para obtermos respostas? Por que eu tenho que passar com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Porque eu vivo numa sociedade que tem essa representação política. Qual o meu papel nessa sociedade? Aí a gente vai tendo uma resignação ativa. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o espírita não tem que ter uma resignação passiva. Abaixar a cabeça, aceitar por aceitar. Não, é um aceitar consciente, me posicionando sim, contrário àquilo que está sendo feito, mas com amor. Difícil, né, gente? Misericórdia. Com amor, porque dá ódio. Dá ódio sim, dá raiva, dá vontade de pegar pelo pescoço, entendeu? Mas aí eu vou estar sendo igual a ele. É esse o nosso papel, como cristãos? Não. Quando a gente começa a compreender que nada é por acaso, verdadeiramente nada é por acaso, e que tudo que acontece na nossa vida é um mecanismo de aprendizado para quebrar a nossa individualidade, aí a gente vai entendendo os mecanismos. Então a resignação passiva, ela está contrária ao Evangelho, porque Jesus, ele sempre se posicionou, se ensina ou não. Então nós, como cristãos, nesse momento grave que o nosso país passa, temos que nos posicionar assim, demonstrar nossa indignação, nos posicionarmos em um movimento, mas com amor. Essa é a resignação ativa. E isso nos desconecta dessa onda deletéria que está envolvendo o nosso país. Tanto que o doutor Bezerra de Menezes vem falando o tempo todo que os espíritas vamos orar, vamos elevar nossos pensamentos, vamos mudar nossa
vibração. Ou seja, quando nós mudamos a nossa vibração, num todo, num conjunto, mudamos as vibrações mais alto, mudamos a psicosfera que envolve o nosso planeta. Então, olha a importância de cada um de nós nesse contexto. Você pode processar uma pessoa sem ódio. Estou reivindicando o meu direito. Querida, você não me pagou isso. Não concordo com isso, mas não precisa ter ódio. Só que a gente adora fazer uma confusão. A gente adora criar para justificar aquela atitude, criando um ódio, uma raiva, uma mágoa, um rancor. Aí emana aquela vibração, aí sai daquela audiência ou daquela situação, tudo trêmulo, com a boca seca e o corpo todo desestruturado, porque Joana de Ângeles, mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco, ela deixa bem claro que quando a mente elabora conflitos, raiva, ódios, ressentimentos, os dados reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que degeneram, causando doenças e tumores de várias espécies, especificamente cancerígenos. Então, queridos, vamos amar. É o único caminho. Imersos no amor, não nos resta nada mais a não ser nos conectarmos com essas consciências luminosas e aprendermos a nos utilizar desse corpo, nesse atual estágio que nós nos encontramos, para nos aprimorar moral e intelectualmente. Ou seja, utilizarmos daquilo que nós temos, daquilo que nós detemos temporariamente, para nos aprimorarmos espiritualmente. E o que nós detemos? O corpo, a matéria. O que é matéria? Propriedades da matéria. Temas do estudo da noite de hoje. Propriedades da matéria. Eu fiquei pensando, gente, a minha área é psicologia. Eu conheço um pouquinho das ciências psíquicas. Mas da física, da química, não é comigo. Aí eu fiquei me questionando, será que eu vou dar conta disso aí? Eu parei para analisar e descobri, a gente sabe disso, que está sendo estudado sobre o Alzheimer. Alzheimer é quando nós não desenvolvemos a nossa capacidade intelectual. A gente costuma usar com a mão direita, fazer tudo com a mão direita, vamos utilizar a mão esquerda para o cérebro começar a processar. Fazer o caminho de casa, faz por outro caminho, dá uma volta. Modifica para que o teu cérebro, que tem essa neuroplasticidade, possa desenvolver outras capacidades, outras habilidades em outras áreas. Porque se vier um problema grave, o cérebro ele vai automaticamente se utilizar de outras regiões, de outras camadas neuronais para estabelecer conexões necessárias ao nosso processo de aprendizado. Então é bom que a gente faça. Aí eu falei assim, bom, então eu vou pegar o desafio. Vamos falar sobre física, vamos falar sobre propriedades da matéria. Iniciando o que é matéria, né, gente? Peguei o dicionário, matéria é o seguinte. Nós sabemos que temos dois princípios, né? O princípio, temos Deus, essência de tudo. Dá para ver a setinha aí? Olha só, poderíamos entrar por esse caminho aqui, ó. Elemento inteligente, essência espiritual, mas eu não vou por esse caminho hoje, né? O tema de hoje é esse aqui, ó. Elemento material, o princípio, né? Material e fluido cósmico universal e suas propriedades até chegar aonde nós estamos hoje encarnado nesse plano físico. Na questão 29, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? A ponderabilidade. O que é ponderabilidade? Essa forma de examinar, pesar e medir. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? É um atributo essencial da matéria? Ponderabilidade. Da matéria como entendeis? Sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável, nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, da matéria como nós entendemos, como sentimos, ela, dentro dos seus diversos estágios, né, sólido, líquido e gasoso, nós podemos, ela é ponderável. Mas existe um tipo de matéria sutil, que é o princípio dessa matéria física, que para nós é imponderável. Aí ele vai na questão número 30. A matéria é formada de um só elemento ou de muitos elementos?
Os espíritos respondem: de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples são verdadeiros elementos de transformação, ou seja, são transformações derivadas da matéria primitiva. Então, gente, aquilo que a gente pensa no estudo da química, da física, aquilo que a gente pensa, por exemplo, oxigênio, que é uma matéria simples, né, o azoto, o hidrogênio, que para nós, dentro da tabela periódica, são elementos simples, os espíritos dizem que não. Para nós, que aquilo que a gente chama de elementos simples, está bem longe de ser elementos simples ainda, né, porque existe algo por trás disso que nós vamos descobrir um pouquinho agora. Aí na pergunta 31, ele pergunta: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? De onde se originam as diversas propriedades da matéria, que é o tema de hoje? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da união de outras partículas em certas circunstâncias. Então, vamos complicar um pouquinho. Vocês têm que mergulhar comigo, gente, pelo amor de Deus. Não me deixe sozinho aqui. Sou psicólogo. Olha só, eu não sou físico, mas então quer dizer que, por exemplo, a formação da água, ela, para nós, é a molécula da água, mas a molécula da água se une com um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, se a gente for quebrando essas partículas, a gente vai vendo que, segundo os espíritos, existem outras partículas que nós ainda desconhecemos. E isso é interessante porque, né, a pondabilidade, diz os espíritos, as diversas propriedades da matéria são modificações das moléculas elementares ao se unirem. Ou seja, tudo está de acordo com o ambiente, com a forma, com o planeta, com as circunstâncias, com as necessidades de cada um. Há uma transformação desse elemento, desse fluido cósmico universal, e o resto vai se transformando em várias modificações até chegar a um corpo físico, até chegar a borracha, a ferro, zinco, manganês, mas tudo parte de uma matéria primitiva. Nesse aqui, a gente vai vendo algumas propriedades dela, olha só. Propriedades gerais: extensão, inércia, massa, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e indestrutibilidade. Esse indestrutibilidade mexeu comigo um pouquinho, porque a gente não destrói nada. Lembra? Na natureza nada se perde, nada se cria, porém, tudo se transforma. Condições específicas dessas propriedades: cor, odor, sabor, brilho, estado físico ou de agregação da matéria, condutibilidade, dureza, condutibilidade, né? Então, até a energia é matéria. Olha que coisa interessante, até a energia que tem essa propriedade de se conduzir, que nós não conseguimos ver, mas ainda é matéria para os espíritos. Aí a gente vai falar um pouquinho desse fluido cósmico universal, porque se o resto, tudo que existe é derivação desse fluido cósmico universal, o que é esse fluido cósmico universal? Olha o que André Luiz diz, né, em Evolução em Dois Mundos. Ficou bonitinha essa foto? Ficou, gente? Ou é impressão minha? Ou só eu que achei? Ficou bonitinha, né? Fluido cósmico universal. Eu coloquei assim como se fosse assim, olha só, aquela luz no meio, a consciência de Deus, né, Helena? Saindo e transformando-se numa nebulosa, numa coisa, né, até sair estrelas, tá? Uma coisa assim muito bacana, que eu gostei disso aí. Eu vou até colocar no meu carro. Aí, olha o que André Luiz, gente, André Luiz diz. André Luiz é o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier e escreveu as obras maravilhosas, são diversas obras, e Evolução em Dois Mundos, que foi escrito uma parte, um capítulo escrito lá em Uberaba e outro capítulo escrito lá em Ipanema, tá? O mesmo espírito se utilizando da parte moral do Chico Xavier e da parte científica, intelectual do professor Valdo Vieira. E ele diz o seguinte: o fluido cósmico universal é o plasma divino do Criador, ou força nervosa do todo sábio, pois nele vibram constelações e sóis, mundos e seres
como peixes e oceanos. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que até a matéria está imerso em Deus. Se a gente for chamar, né, nos aprofundar, que tem essencial, fluido cosmo universal, e atingirmos o princípio material, é como se fosse até a explosão da própria consciência de Deus dentro do princípio material. Não dá para a gente compreender Deus, porque nós não temos ainda vocabulário nem para saber o que é espírito, de que material é feito o espírito. Nós não temos ainda vocabulário, porque nós vivemos por analogia, né? E não temos vocabulário para explicar o que seja o espírito. Se falar que a energia ainda é matéria, e o espírito está fora da matéria. O princípio espiritual está fora da matéria. É um princípio espiritual. E é um princípio espiritual, né? Que é o espírito. E o princípio material são outro princípio. Então, não temos como escapar. É como se nós estivéssemos imersos, olha que, dentro desse mar de Deus. Cada célula do nosso corpo, cada átomo existente no ar, no hidrogênio, no oxigênio, na vida, imerso nesse fluido cósmico universal. Ele diz mais: é tudo que existe no universo não sendo espírito. A matéria elementar primitiva, cujas transformações e modificações constituem a inumerável variedade de corpos em toda a natureza. Diz mais: é matéria básica, fundamental de todo o universo material e espiritual. É altamente influenciável pelo pensamento, que é uma forma de energia, podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. Aí a gente vai vendo que, no plano espiritual, aquelas construções de nosso lar, aquilo ainda é material. São construções plasmadas pelas consciências, e a gente viu isso no nosso lar, daqueles portugueses que colonizaram o Brasil no início do século retrasado, para abrigar outras consciências que necessitam de auxílio. A gente vai vendo a nossa capacidade mental. Aí a gente começa a seguir por outro caminho também. Olha que capacidade nós temos, que nós não sabemos. Ideoplastia, tanto para construções divinas, maravilhosas, como é nosso lar, também como para construções deletérias. Deformidade perispiritual. Lê o livro Libertação. Quem já leu o livro de Libertação, levanta o dedo, por favor. Libertação de André Luiz. 1, 2, 3 pessoas. A gente vai vendo, gente, no livro de Libertação, o quanto aquelas pessoas entram em estado de licantropia, ou seja, de deformidade, se tornando espirituovoide, porque se encontram com tanto ódio, com monoideias, que vão deformando a sua própria, o seu próprio mob, o seu próprio modelo, perispírito. Eu chamo perispírito de modelo organizador biológico. Cientificamente, né, se usa-se muito modelo organizador biológico, porque o espírito se contralia, e é através da consciência do espírito que a gente forma o nosso próprio corpo. Eu podia ter formado um mais bonitinho, né, de olhinho azul, pelo menos de 1,90, meio paraibinha, não sei porquê. Eu vou começar a me analisar mais. Não é, gente? Não podia ser um mais bonitão? Mentira, mas eu me amo, me adoro. A ação do pensamento, olha o que ele fala: a ação do pensamento divino sobre o fluido universal deu origem às nebulosas, aos sistemas estelares, aos planetas e aos astros. É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. O fluido cósmico universal preenche todo o espaço existente entre os mundos. Por meio dele viajam as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada da atmosfera. Aí, coisa fantástica, né? Então, por que a gente não consegue ver isso, sentir isso ainda? Porque nós vivemos dentro de uma forma física, né? A gente consegue ver altura, forma, né? Largura. Nós não vamos compreender algo que possa fugir além da matéria. Lá na Mednesp, naquele congresso de médicos espíritas de São Paulo, eu vi o que seria o espírito, as potencialidades do espírito, e um rapaz de 22 anos que estuda física, mostrando as obras do doutor, como que é? Andréas? Jorge Andréas, mostrando o que seria, mostrando o que seria a quarta dimensão. Fantástico, gente. É como se você estivesse entrando dentro do espírito para ver os fluxos de energia
Como que se direciona esses fluxos de energia? Gente, ela aí chegou, ganhou de novo? Não é? A gente poderia também seguir agora, gente, dentro dessa ciência, olha só, um outro caminho, daria para entrar no poder do pensamento e suas modificações, falar de ectoplasma, manipulação desses fluidos, curas pelo magnetismo usado pelo espiritismo no passe, né? Poderíamos falar sobre isso, porque só que o nosso pensamento ele tem essa capacidade de modificar a energia, então, quando eu me concentro, faço uma oração, mentalizo aquela água, já foi fotografado, né, gente? Foto Kirlian. A gente modifica as moléculas da água. Isso é ciência. Engraçado, né? Não é religiosidade não, peguismo religioso. Quando você faz oração e você põe amor, basta ver um filme do bem, um filme de Madre Teresa de Calcutá, um filme desses grandes missionários, aquele ambiente emite vibrações que modificam as moléculas da água se tornando cristalizadas. Ao contrário também, pensamentos de ódio, de raiva, de pornografia, libertinagem, essa coisa toda, e músicas também barulhenta, que não são músicas, né? Só aqueles tum-tum, aquela coisa toda, vai desatrelando os mecanismos celulares, né? E elas vão se tornando como se estivesse derretendo. Poderíamos entrar por esse caminho, mas eu posso falar uma coisa para vocês? O ser humano está doido para descobrir isso. Para como manipular esse fluido. Como que a gente fazia essas coisas todas. A gente está buscando, a ciência ela vem buscando como descobrir essas fórmulas de mudar a propriedade da matéria. Aí a gente vai vendo os grandes alquimistas. Aí eu comecei a pesquisar sobre os alquimistas que queriam transformar lama em ouro, diamante. Olha, eu ia ter um montão de diamante. As mulheres ter tudo que ter colar de diamante, porque a gente quer. Mas, infelizmente, no atual estágio que a gente se encontra, nós não conseguimos fazer isso, porque ainda a maldade predomina. Se a gente conseguisse isso, seria para manipular, subjugar. Infelizmente, no atual estágio que nós nos encontramos, nós não temos ainda essa capacidade de exercer o poder do nosso pensamento para modificar moléculas. Aí, gente, eu viajei na batatinha. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, comecei a ver tio Patinhas com a pedra fundamental, aí na minha época. Depois o mago Merlin criando aquelas situações de transformação dos elementos da natureza. Harry Potter com a pedra filosofal. Olha, eu viajei na maionese com esse negócio. Porque não é à toa que o homem cria suas fantasias, mas com seu fundo de verdade. A gente quer, principalmente os americanos, né? A gente quer buscar essa capacidade de modificar elementos químicos. Então, né, a ciência vem tentando fazer isso. Tanto que eles vêm estudando outros estados da matéria, né? Que são esses aqui, os estados sólido, líquido e gasoso, mas nós já temos o plasma, né? Ou que é uma matéria mais quintessenciada. E o que é o plasma? Olha só, segundo agora a ciência, aquecimento de um gás provoca a dissociação das suas ligações moleculares, convertendo em átomos constituintes. Esse aquecimento adicional pode levar à ionização, ganho ou perda de elétrons dessas moléculas e dos átomos desse tipo de gás, transformando em plasma, convertendo em partículas carregadas, elétrons ou íons positivos. Diferente do gás inicial e sob a influência de um campo magnético, ele pode formar estruturas como filamentos, que nós estamos vendo aí, raios e camadas duplas. Alguns plasmas comuns são estrelas e placas de neônio. No universo, o plasma é o estado mais comum da matéria comum encontrada no universo, descoberta em 1879 por William Crookes. E ele chamava esse tipo de matéria radiante. Já é a quintessenciação. E
já é a forma quintessenciada da matéria, fora desses estados, sólido, líquido e gasoso. E se a gente fosse procurar, gente, a gente ia encontrar muito mais dessa forma quintessenciada da matéria. Aí eu poderia, se eu quisesse falar sobre isso, a gente poderia entrar dentro do campo de fluidos supercrítico, colóides, superfluido, matéria degenerada, neutrônio, condensador fermiônico e etc. Mas nós não vamos entrar nisso que não dá tempo. Poderíamos falar na física quântica, que falar do buraco negro, que arrasta galáxia inteira. Poderíamos falar, já que a gente acha que o átomo é indivisível, mas entre os nêutrons e os elétrons em torno existem os espaços, chamados espaços subatômicos. Segundo algumas teorias, né, principalmente da física quântica, se um buraco negro arrastar o planeta Terra, por exemplo, a matéria compactada seria do tamanho de uma bola de boliche. Ou seja, então a luz, segundo a física quântica, a luz das estrelas que chegam até a gente, pode ser porque já que os fótons de luz ainda é matéria, aqueles fótons podem estar chegando, mas aquela estrela que emitiu aquele raio de luz há bilhões ou milhões de anos já foi extinguida, sugado pelo buraco negro, mas ela ainda continua chegando aqui. Aí a gente pira na batatinha, porque olha só, então aquela luz que chega aqui pode não ser real? Pode não ser real. Aquela estrela que a gente vê, a Lua está próxima, então a gente, né, já se utilizamos de mecanismo para chegar até ela. Agora, brilho de algumas estrelas pode ser que seja uma ilusão de ótica. Aí eu falei assim, meu Deus, então quer dizer que eu não sei se eu estou aqui, se eu sou Edmundo, se eu não sou mais quem eu sou, e para onde eu vou, será que eu sou espírita? Aí a gente começa a pirar da batatinha, porque a gente começa a ver que os espíritos têm razão, que isso aqui é tudo uma ilusão. E a gente se apega à matéria, e a gente sofre pela matéria. Eu levei 15 anos com o mesmo carro, que não conseguia sair daquele Astrazinho velho, porque achava ele o máximo. A gente vai se apegando a tudo, as coisas. E tem gente que se apega a coisa velha e vai juntando. Rico ou pobre. Porque apego independe de... Tem rico que se apega a um montão de coisa, de dinheiro, de fazendas, de sítio. Mas tem pobre que se apega a caixote, a pneu de bicicleta velha, a televisão Telefuc, 16 válvulas, não sei o quê. E diz que é para decorar a casa. Aquelas coisas. E a gente vai se apegando, e a gente vai se apegando. E a gente vai vendo nas mesas mediúnicas os espíritos desesperados, porque modificaram o móvel da casa, porque a joia era para não sei quem. E são os espíritos sofredores, apegados a essa matéria, que nem existe. Porque se a gente parar, se formos pela física quântica, aí a gente vai entender até as doenças. Se nós somos esse aglomerado de energia, o que a acupuntura faz? Desbloqueia os pontos concentrados de energias mal direcionadas e vamos encontrando uma cura, como se fosse uma cura quântica. Mas também não vou entrar nessa ordem. Mas segundo as pesquisas, gente, olha só, para encontrar essa partícula divina, esse fluido cósmico universal, o homem é ousado. Em 2008 construíram esse grande colisor de hadrons, né? Um acelerador de matéria. Hadrons são partículas, são moléculas subatômicas, conjuntos de moléculas subatômicas, e descobriram uma partícula à base de todas as partículas, denominadas bósons de Higgs. Por quê? Dando nome ao seu descobridor, que foi um físico britânico chamado Peter Higgs, em 2008, e em 2013 ele recebeu o grande prêmio que o ser humano pode receber, que é o Prêmio Nobel de Física. E o que eles faziam? Qual a finalidade desse colisor? Colidir moléculas subatômicas para, nessa subdivisão, encontrarem a molécula elementar primitiva, encontrar a origem do universo, fagulhas do Big Bang. Olha, não é interessante, gente, isso? Eu adorei isso. Vocês não gostaram não, né? Estou vendo o pessoal com aquele que não gostou de ciência. Mas só que espiritismo, companheiros, é ciência. Filosofia, ciência e religião. Os questionamentos do ser humano, as nossas indagações, a evolução desses pensamentos, as comprovações científicas desses questionamentos, alicerçando a nossa fé racional nesse religare, nesse processo religioso.
Essa é uma doutrina completa. Então a gente tem que estudar um pouquinho. E olha só, gente. Aonde se localiza esse colisor de hadrons? Na fronteira da França com a Suíça, né? É uma organização europeia de investigação nuclear. Pra vocês terem ideia, são 27 quilômetros de circunferência. Entrou em funcionamento em 10 de setembro de 2008. 6 bilhões de dólares por ano. Gastou 6 bilhões de dólares em 30 anos, perdão. 6 bilhões de dólares em 30 anos. Olha só, para esse aparelho funcionar, eles gastam 10 mil toneladas de nitrogênio líquido e 90 toneladas de hélio líquido. Isso tudo para chegar a uma temperatura próxima à temperatura encontrada no universo, que é 1,9 Kelvin, que significa menos 271,3 graus de centígrados negativo. Olha quanto o homem gasta para poder descobrir. E a população está aí. Né? Nossos irmãos saindo de um país para o outro, sem moradia, refugiados morrendo aos milhares, países em verdadeira decomposição social, por causa de mentes doentias, né? E os mais ricos que teriam que... Não estou falando que não poderia fazer isso, não. Sabe, porque a gente vai caminhar para isso, para essas descobertas. Mas, primeiramente, nós não teríamos que olhar a nossa humanidade? Não teríamos que olhar para o lado e ver pessoas que estão passando fome? Pessoas que não têm moradia, países que estão em conflito? Para depois nós adentrarmos em outros caminhos? Nós queremos descobrir Deus. Mas faz parte da evolução nossa. Então percebemos que tudo significa um desdobramento do princípio cósmico universal. Na questão 32, Kardec pergunta aos espíritos: de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sim. Sim, sem dúvida. E que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Aí Kardec dá um adentrozinho, olha o que ele fala. A denominação desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o outro é detestável. O que uns vê azul, outros vê vermelho. O que é venenoso para um, para o outro pode ser salutar e até inofensivo. Por quê? Aí a gente vai entender as agregações moleculares do nosso próprio corpo. Porque se a gente sair o espírito aqui, gente, nós somos um conjunto de elementos químicos. Ferro, manganês, cálcio. Só que determinada substância que nós atraímos, porque nosso princípio inteligente passou pelo vegetal e aprendemos a agregar moléculas para formar um corpo, no aprendizado divino, para o amadurecimento de nosso espírito. Deu para entender isso, gente? Né? Interessante esse negócio, não? Nós passamos pelo reino mineral para aprendermos a agregar determinadas moléculas para formar o corpo. Olha que interessante. Que capacidade do espírito. Depois, no reino vegetal, para desenvolvermos um sistema vegetativo. Alguém está pedindo aí para o coração bater? Para o sangue levar o oxigênio para o cérebro? Não. São aprendizados divinos, transcendentes, milenares. Nossos instintos de preservação, estagiando no reino animal, esse nível de consciência, de pensamentos concatenados no reino hominal, caminhando para a angelitude, ou seja, nossa trajetória do átomo ao arcanjo, como descreve o livro dos Espíritos. Então, aí eu entendi que nessa agregação molecular, a gente pode trazer determinados elementos para o nosso corpo, nessa agregação, que nos torna, assim, para uma pessoa algo é gostoso, para outro não é. Eu tenho um amigo meu que ele come suco de laranja temperado com pasta de gorgonzola, só Jesus na causa. Como é que você pode comer isso, gente? E ele acha uma delícia. Tem gente que bebe água tônica e fala que coisa divina. Come giló, eu como giló. Eu acho uma delícia, mas tem gente que odeia. Aí a gente vai ficando alérgico a alguma coisa e não entende, né? Porque essa alergia fisiológica, por que nosso organismo rejeita determinada substância enquanto outros não? Eu fiquei alérgico a camarão. Misericórdia, não podia ser carne moída. Camarão, gente, ninguém merece. Porque assim, né, a quantidade de
iodo lá, sei lá, de algum componente, deu aversão aqui, com alguma coisa que eu atraí para formar esse corpinho de paraíbazinho. Entendeu? Deu algum problema lá, acho que não era tão chique assim não, hein? Porque ficar alérgico a camarão ninguém merece. Então a gente, na questão 33, ele pergunta, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Olha o que ele diz. Sim. E isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Fantástico, né? Tudo está em tudo. Kardec fala o seguinte, que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações dessa substância elementar primitiva. Aí a gente vai conseguindo compreender, né? Por que os magnetizadores transformavam a água, porque Chico Xavier, a água ficava leitosa e com cheiro de perfume. Olha o poder, a capacidade do pensamento e de manipular fluidos. A cura de Jesus, o poder da cura. A gente vai começar a entender um montão de coisas que antes era tido como milagres, tal, essa coisa toda. Mas não, é a capacidade da evolução do espírito que vai fazer uma modificação e eu restituo esse órgão, porque eu posso manipular esse fluido. Fantástico, né, gente? Olha a ciência se aproximando, estão tentando, coitados, chegar perto, mas não estamos conseguindo ainda não. Pelo menos chegar perto do fluido cósmico universal. Mas já conseguimos compreender a melhor esses tesouros trazidos pelo Espiritismo, pelo Consolador. Né? Tudo por meio da ação, da ação magnética. E é interessante como a gente vê, porque a própria água é um exemplo disso, né? H2O, uma molécula de oxigênio, 2 de hidrogênio. Se a gente coloca uma molécula mais de oxigênio, a água fica corrosiva. Já não é salutar. Então, olha a necessidade da gente começar a vibrar nosso pensamento em ondas, como eu disse no início do estudo. Pensamentos ligados a energias de luz, de paz, de amor. Porque senão a gente está adoecendo e não estamos resolvendo. Cheio de ódio, de fulano, de cicrano, de bertano, e chega zap, não manda para mim não, gente. Pelo amor de Deus. De fulano, de cicrano, não fala não. Porque se mandar, eu vou fazer oração para aquela pessoa. Então, o ódio chega perto de mim, e aquela raiva que é transmitida pelo zap, que é energia também, eu já bloqueio e começo a orar. Não vai me atingir não. Porque esse canal do mal não precisa de propagação não, gente. Nós como cristãos, como consciência mais lúcida, temos que cortar isso. Acabar, porque essa energia chega pelo zap, pelo face, por qualquer meio, e você pode se assenhorar de si próprio e falar assim, não mande para mim essas notícias. Não é você se tornar alienado, não é que você vai deixar de ver um jornal e ver as decisões que estão tomando para você se posicionar, não, mas ninguém aguenta mais esse bombardeio de vibrações deletérias, porque isso desestrutura as nossas moléculas assim, e nós adoecemos tanto psicologicamente como fisicamente. Aí ele termina na questão 34, gente. Falei que vocês que era molinho? Foi fácil. As moléculas têm forma determinada? Pergunta de Kardec. Naquela época, 1800 e pouco, a capacidade de Kardec, né, Helena? Né? É divino. Porque a capacidade, o que move são as perguntas. Né? Que move o mundo são as perguntas. A capacidade de perguntar isso. As moléculas têm forma determinada? Ele falou, certamente as moléculas têm uma forma, mas só as primitivas. E vocês não são capazes de apreciá-las. Estamos falando dessas elementares mesmo. Pois as secundárias que vocês conseguem ver são variáveis e não passam de aglomerações das primeiras. Pois o que vocês chamam de molécula está longe ainda de ser a molécula, de ser o elemento primitivo que deu origem à parte física do universo. Aí deu um banho de água fria na gente. Eu estava todo bobo achando que a gente ia descobrir tudo para manipular o ouro e diamante, ficar milionário. Eles dizem que nós estamos longe de atingirmos esse núcleo, esse conhecimento profundo acerca do fluido cósmico universal. Tanto que lá no Consolador, né, na questão 19, Emmanuel fala que as vibrações pesadas dos círculos de carne nos dão notícias imperfeitas do universo. Os nossos 5 sentidos são pobres demais e temos um limite de observação da matéria. Compreendemos força e movimento. Essa dispersão desses agrupamentos moleculares já estamos vendo, né, com o colisor de hadrons. Mas trazemos em nós uma deficiência sensorial,
como também uma deficiência pela própria estrutura de nossos olhos. Aí a gente podia perguntar, por que Deus fez isso? Olha o que eles disseram. Deus delimitou as possibilidades humanas de análise mais profunda para valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Porque se a gente soubesse tudo, como que a gente ia desenvolver a inteligência? Nós não estamos nesse patamar, então a gente está buscando isso. Mas nem nossos olhos físicos têm capacidade de observar essa matéria mais quintessenciada, essa matéria mais sutil, que chamamos de fluido cósmico universal. Então, cabe a gente pensar que nós somos espíritos, né? Essa fagulha divina, vamos chamar assim, essa luz, mas se falar luz ainda é energia, temos que aprender a manipular, companheiros, a matéria, não nos apegar a ela. Um dos maiores obstáculos à nossa evolução, livro Céu e Inferno, segunda parte, um dos maiores obstáculos à nossa evolução é o apego. Um dos maiores obstáculos ao desprendimento, quando nós desencarnamos para passarmos para o plano espiritual, é o apego à matéria. Nós estamos aqui para gerenciar a matéria, como nos ensinou Jesus. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para aprender a manipular a matéria, nos utilizarmos dela para aprimoramento de nossas consciências dentro do atual estágio que nós nos encontramos. Então, temos que desenvolver essas duas asas, a asa da intelectualidade. Nós já estamos nos desmaterializando, nós estamos nos tornando mais bonito. Hoje, pessoas bonitas é mais comum. Antes nós não víamos pessoas com tanta beleza. Há um aprimoramento das raças. A matéria também evolui, ela vai se quintessenciando. Antes de pegar uma televisão de 29 polegadas, era 4 homens para carregar, de 30 polegadas, aquelas grandonas. Hoje uma criança pega, e já estão chegando informações científicas, que eles já estão estudando imagens holográficas para desenvolver determinadas questões nossas e para nos desmaterializarmos da matéria. Espíritas, o momento é chegado para cada um de nós. Essas duas asas precisam ser ativadas. A asa da intelectualidade, sim, mas também a asa do sentimento. E isso é amor. Amor incondicional, que precisamos exercitar, sem esperar nada de ninguém. Sabendo que tudo que temos, não temos, só detemos provisoriamente. A nossa realidade não é essa. Somos muito mais que matéria. Nós só nos utilizamos dela em todos os seus aspectos, em todas as suas variações, para o aprimoramento de nossas almas. Espíritas, o momento é chegado. A grande noite escura dará lugar a uma nova aurora, um novo amanhecer. Devemos amar, mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Mas se o amor é a primeira palavra no alfabeto divino, a reencarnação é a segunda palavra, pois triunfando a morte, ela revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual, pois já não é ao suplício que ela conduz o homem. Conduz a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem que resgatar da matéria o homem. Ou seja, companheiros, precisávamos da matéria, do sangue em nossas veias. Precisávamos de todos esses apetrechos face ao nosso estágio evolutivo. Mas a nova aurora e o novo amanhecer apontam no horizonte de nossas consciências. Já é momento de nos desmaterializarmos, de nos desprendermos, compreendermos a matéria como um veículo e um mecanismo da nossa evolução, não como um mecanismo de nossa prisão. Temos que nos desmaterializar e o planeta evolui. Compreendemos sim hoje os estados da matéria, como Jesus, o grande codificador, o grande criador do nosso orbe, quando
Emmanuel diz que o Pai, a consciência maior, entrega aquela bola de fogo incandescente, e esse arquiteto divino, esse alquimista, esse químico, esse físico, esse psicólogo, grande psicólogo de almas, recebe do Pai e vem transmutando essas energias para chegarmos ao que nós somos hoje e ao que nós estamos hoje. A grande noite escura terá que dar lugar a essa nova aurora, a esse novo amanhecer, que possamos nos desprender, compreendendo sim esses estados e essas propriedades da matéria, de sólido, líquido, gasoso, plasma, ou outras denominações, mas nós estamos longe ainda de chegarmos na essência primitiva, elementar, criadora de todas as coisas, mas chegaremos lá um dia, porque faz parte do nosso processo de evolução.